do Senhor, bom dia. Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Eu gostaria de mandar um beijão para todas as crianças do aeroporto e para as crianças do campo também. Então, antes de nós começarmos, eu vou colocar para vocês uma música, um vídeo falando sobre a nossa lição de hoje, tá bom? Com ele pra não se espetar. O macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. O casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada da onça pintada de papo pro ar. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. A Arca de Noé, eu vou contar como é que era um barco gigante com cartão, o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que era um barco gigante com cartão, o elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar. O macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. Um casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada e o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. A Arca de Noé, eu vou contar como é que era um barco gigante, coberto o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que era um barco gigante. Imagina isso, gente! Eu vou contar, hein? Um casal de patinhos, um casal de elefantões, um cachorro e sua esposa, um casal lindo de girafinhas, o leão e a leoa, o tigrão e a esposa, um casal de jacarés, um casal de papagaios. Eu vou contar como é que era um barco gigante, coberto o elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que era um barco gigante, coberto o elefante, a girafa e o jacaré. Bom, essa música eu tenho certeza que quase todo mundo conhece, porque qualquer oportunidade que a gente tem de colocá-la, a gente coloca, na verdade? Então vamos lá. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar o versículo, mas eu vou colocar para vocês verem, tá bom? O nosso versículo de hoje está lá em Romanos, mas a nossa história está em outro livro, está lá no livro de Gênesis. O nosso versículo diz o seguinte, Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Será se nós já paramos para pensar isso? Qual é a minha recompensa pelo pecado? O que será que eu ganho quando eu faço algo que não agrada a Deus? Nós ganhamos uma vida muito triste, nós corremos o risco de ficarmos a eternidade, muito tempo sem Deus. E pensando nisso, Deus nos enviou um presente. Que presente é esse? Esse presente é Jesus, que morreu lá na cruz para nos salvar. E graças a esse presente, nós podemos sim passar a vida inteira, a eternidade ao lado de Deus. Então, parando para pensar,
será se vale a pena pecar? Se pecar eu vou ser triste, eu vou ficar longe de Deus? Não vale a pena, né? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre Noé. Noé. Quem era Noé? Noé era um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, obediente a Deus e que tinha muita fé em Deus. Naquele tempo de Noé, as pessoas viviam pecando. O que é mesmo pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. Então, era assim que as pessoas viviam. Mas no meio daquele tanto de pecado, daquelas pessoas desobedientes, havia Noé e a sua família. E Deus disse a Noé, Noé, é o seguinte, a humanidade está pecando muito, estão me entristecendo, fazendo tudo que não me agrada. Eu vou mandar um dilúvio. Mas o que é um dilúvio? Dilúvio é chuva, muita chuva que cobriu a terra inteira. Olha só. Mas qual era o objetivo de Deus? Deus não queria matar as pessoas. Deus queria regenerar a humanidade, renovar, deixar as pessoas que tinham um bom coração, que eram obedientes a Ele. E assim Noé fez. Noé começou a construir a arca. Deus disse todos os detalhes para Noé, o tamanho da arca para caber todo mundo. E assim Noé fez. Construiu a arca. E mais, ele anunciou para as pessoas ousadamente. Ele pregou a palavra de Deus para as pessoas de uma maneira ousada. Ele falava sobre o dilúvio. E a única forma das pessoas salvarem sua vida era entrando na arca. Mas o que as pessoas faziam? As pessoas zombavam de Noé, achavam até que ele estava doido, né? Porque muita chuva, Noé. Eles achavam que Noé estava ficando maluquinho. E um certo dia, Deus levou os animais para dentro da arca. Deus mandou 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea. Cada animalzinho entrou com o macho e a fêmea. O leão, macho e a fêmea. A girafa, o macho e a fêmea. E a cobra, macho e fêmea. Todos os animais, répteis, aves, mamíferos entraram na arca, macho e fêmea. E chegou o tão esperado dia, o dia do dilúvio. E começou, cai chuva. E Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, cada um deles tinha uma esposa. E também as suas esposas entraram na arca. Eles já estavam dentro da arca e começou chuva. A chuva durou 40 dias e 40 noites. É muita chuva. Vocês já viram chuva assim? A gente nunca presenciou tanta chuva assim. Começa a chover aqui, logo para, demora um pouquinho, às vezes é rápido, mas não passa de um dia inteiro chovendo. Imagina 40 dias e 40 noites. Era tanta água, tanta chuva, que cobriu até as montanhas mais altas. Então a arca de Noé ficou muito alto. E as pessoas que ficaram, que não acreditaram em Noé, infelizmente elas morreram. Os animais também que ficaram morreram porque elas desobedeceram e não acreditaram na palavra que Noé levava para elas. Após 40 dias e 40 noites, a chuva parou. Só que choveu tanto, que era impossível Noé sair da arca junto com a sua família. Sabe quantos dias eles ficaram dentro da arca? Eles ficaram mais de 100 dias dentro da arca, esperando que a água acabasse para que eles pudessem sair em segurança. Após esses mais de 100 dias, Deus disse para Noé e sua família que estava na hora deles saírem da arca. E eles saíram. Sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Noé construiu um altar para adorar a Deus. E nesse altar ele ofereceu o holocausto. E o cheiro chegou até Deus. E Deus falou em seu coração que não tornaria a destruir a humanidade. Porque a humanidade, ela é má desde pequena. Então ele não faria isso novamente. E sabe qual foi o sinal dessa promessa? O sinal dessa aliança que Deus fez com Noé? Quem sabe? Foi o arco-íris.
Olha só que coisa linda! O arco-íris por si só já é muito lindo. Aquela coisa colorida, sabe? Quando a gente olha pro céu, a gente fica até mais feliz quando a gente olha. E saber que por trás do arco-íris tem uma promessa é mais lindo ainda. Então, quando você vê o arco-íris, você vai lembrar. Esse arco-íris é o sinal da promessa de Deus, que Deus fez para Noé, que não destruiria a humanidade novamente. E mais, Deus disse para Noé e para sua família: vão, multipliquem-se e encham a terra, para que fossem nascendo mais pessoas e a terra fosse ficando povoada. Mas será se era fácil, quem sabe, para os filhos de Noé serem diferentes? Porque num mundo em que tinha tanta maldade, e agora no nosso mundo também, onde nós vivemos, há muita maldade. Não é fácil nós sermos diferentes. Muitas vezes nós somos influenciados pela maldade, mas a Bíblia fala que nós não podemos ser influenciados. Nós devemos ser exemplos, nós devemos ser diferentes. Sabe, quando você está na escola e você não é muito bom de matemática ou de outra matéria, e os seus colegas falam: eu vou pescar porque eu não sei nada da prova. E você fica tentado a pescar. Você deve fazer diferente. Não, eu sei que eu não sei muito, mas eu estudei, eu tô sabendo, eu vou dar o meu melhor nessa prova. Então, eles vão ver o seu exemplo. Então, nós devemos ser diferentes. No mundo em que, apesar de tudo, as pessoas são más, nós devemos ser bons. E, além do mais, nós devemos fazer como Noé e pregar a palavra de Deus ousadamente. Amém? Então, vamos orar. Feche os seus olhinhos, perto do papai, perto da mamãe. Se você estiver sozinho também, então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por essa aula, te agradeço por cada pessoa que está assistindo, te agradeço pela vida de cada um, Deus. E eu te peço, Pai, que assim como Noé, que nós venhamos ser diferentes, que independente do mundo está cheio de pessoas más, que pecam contra ti, que te desobedecem, Deus, que nós possamos ser diferentes, que nós possamos, Pai, obedecer a tua palavra, sermos exemplos, Pai, fazer aquilo que é certo, e que nós possamos, assim como Noé, pregar a tua palavra ousadamente, para que mais pessoas possam se converter ao teu nome e te aceitar como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém! Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Qualquer coisa que vocês precisarem, falem comigo. Falem com as tias que estão aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima.